a CNUSED lançou o seu relatório sobre os países menos avançados de 2015, que este ano tem como subtítulo Transformar as economias rurais. O ponto de partida do relatório é a adoção em setembro de 2015 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e dos seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. O primeiro dos ODS é a erradicação da pobreza. A erradicação da pobreza em todo o mundo significa que ela deve ser também eliminada lá onde ela é a mais resistente e mais prevalecente. Isso significa erradicar a pobreza nos países menos avançados, nos PMA. E, mais especificamente, erradicar a pobreza nas zonas rurais dos PMA. Em tais zonas se concentra 70% da população desses países. É também nas zonas rurais que os déficits em relação aos ODS, em termos de pobreza, saúde, educação, saneamento, infraestrutura, são maiores. Realizar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a nível mundial significa, entre outros, dobrar o nível de consumo das famílias mais pobres a nível mundial. Nos PMA, realizar os ODS significa multiplicar por 2 o número de pessoas que obtêm acesso à água, multiplicar por 4 o número de pessoas que recebem acesso à eletricidade e multiplicar por 6 o número de pessoas que passam a ter acesso ao saneamento. A questão que se coloca, então, é como fazer isso. O relatório sobre os países menos avançados 2015 da CNUSED propõe a transformação estrutural orientada ao combate à pobreza. Tal transformação estrutural é composta essencialmente de 3 elementos. O primeiro desses elementos é a modernização agrícola, que significa o aumento da produtividade do trabalho, o aumento dos rendimentos agrícolas e a reorientação da produção para produtos de maior valor. O segundo dos elementos da transformação estrutural é o desenvolvimento das atividades rurais não agrícolas. Significa atividades do tipo comércio, outros tipos de serviço, construção, indústria, que são localizados nas zonas rurais. Idealmente, o desenvolvimento das atividades rurais não agrícolas deveria ser liderado por oportunidades que existem, mas bem do que por necessidades empurradas pela pobreza. Finalmente, o terceiro dos elementos dessa transformação estrutural é a criação de sinergia entre os 2 elementos da economia rural, ou seja, a agricultura, por um lado, e as atividades rurais não agrícolas, por outro lado. Realizar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos PMA requer, portanto, investimentos maciços em infraestrutura e na eletrificação rural. O relatório propõe que tais investimentos sejam feitos através de métodos de construção e de manutenção que sejam utilizadores em termos relativos de muita mão de obra e também baseados na aquisição local de bens e serviços. Realizar tais investimentos maciços significa levantar o financiamento para tais investimentos. Para tal fim, o relatório propõe, entre outros, que a ajuda pública ao desenvolvimento destinada aos PMAs seja elevada à altura de 0,35% do rendimento nacional bruto
dos países doadores.